O bilionário, acostumado ao luxo, se depara com uma cena inesperada: 4 gêmeos idênticos vendendo limonada na rua. Mas o que realmente o faz parar é o detalhe no carrinho. Uma foto antiga dele e sua ex-esposa, quando eram felizes e estavam juntos. A imagem, desgastada pelo tempo, é como um soco no estômago, lembrando-o do que ele perdeu. Os gêmeos, sem saber, trazem à tona uma parte de seu passado que ele não pode mais recuperar. E a foto é um lembrete doloroso de um tempo que já ficou para trás. Então ele decide fazer algo que deixa todos surpresos. A primavera em Florianópolis sempre tinha sido especial, mas aquela tarde de abril prometia ser diferente. O sol banhava de ouro as fachadas coloniais, enquanto Roberto Alcântara, impecável em seu terno cinza, caminhava pelas ruas de pedra do centro histórico. Aos 58 anos, sua figura imponente e porte distinto refletiam o sucesso que colhera no mercado imobiliário, embora seus olhos castanhos, um pouco cansados, guardassem uma melancolia que nem mesmo suas múltiplas conquistas empresariais haviam conseguido dissipar. O aroma do jasmim que enfeitavam a Praça 15 se misturava a uma fragrância cítrica que chamou sua atenção. Entre o burburinho dos turistas e vendedores ambulantes, uma pequena barraca de limonada se destacava por sua decoração peculiar. Roberto parou bruscamente, o coração dando um salto inesperado. Ali, cravada na madeira desgastada da barraca, uma fotografia desbotada o transportou 12 anos atrás. Ele mesmo, mais jovem e sorridente, abraçando Isabela perto de sua antiga fazenda cafeeira. 4 meninos idênticos, com aproximadamente 10 anos, atendiam o posto com uma energia contagiante. Seus rostos, cheios de sardas e coroados por cachos castanhos indomáveis, mostravam uma familiaridade inquietante que Roberto não podia ignorar. Aproximou-se com passos hesitantes, sentindo como o tempo parecia desacelerar a cada metro que avançava. Bem-vindo, senhor. Gostaria de experimentar a melhor limonada de Floripa? A voz alegre de um dos pequenos o tirou de seu devaneio. Os 4 meninos o olhavam com sorrisos idênticos. Uma imagem que parecia saída de um espelho multiplicado por 4. Somos Mateus, Marcos, Miguel e Manoel, anunciaram quase em uníssono, apontando para si mesmos. Roberto percebeu que cada um usava uma pulseira de cor diferente, provavelmente para que os outros pudessem distingui-los. E esta é a receita especial da nossa mãe. Acrescentou o que usava a pulseira azul, que Roberto identificou como Mateus. A menção da mãe fez com que seu olhar voltasse para a fotografia. Esta foto, começou a dizer, mas as palavras se engasgaram em sua garganta. Ah, sim, é da nossa mãe, explicou Marcos, o da pulseira vermelha. Ela sempre nos conta histórias sobre o homem da fazenda de café. Diz que foi alguém muito especial que mudou a vida dela. Roberto aceitou o copo de limonada que lhe ofereciam, mais como pretexto para manter as mãos ocupadas do que por sede. O sabor agridoce da bebida parecia uma metáfora perfeita do momento que estava vivendo. Doce pelo reencontro com um passado que acreditava enterrado, ácido pelos remorsos que começavam a aflorar. Enquanto observava os meninos trabalharem, coordenadamente notava gestos e maneiras que lhe eram dolorosamente familiares. A forma como Manuel, o da pulseira verde, franzia a testa ao contar o troco, idêntica à sua. O modo como Miguel, com sua pulseira amarela, organizava meticulosamente os copos, refletindo sua própria obsessão pela ordem. O som de uma cesta caindo no chão o fez virar-se. Ali, a poucos metros, Isabela o olhava com uma mistura de surpresa e temor. As laranjas que carregava rolavam pelo chão de pedra, mas nenhum dos dois fez menção de recolhê-las.
O tempo pareceu congelar enquanto seus olhares se encontravam depois de 12 anos de ausência. Isabela havia mudado pouco. Seus cabelos, negros agora, mostravam alguns fios brancos prematuros, mas seus olhos verdes mantinham a mesma intensidade que o havia cativado 2 décadas atrás. Vestida com simplicidade, um vestido florido contrastava com a rigidez de sua postura, como se tivesse se transformado em pedra ao vê-lo. "Roberto", sussurrou ela, e naquela única palavra se condensaram 12 anos de segredos e silêncios. Os meninos, alheios à tensão que eletrizava o ar, continuavam seu alegre comércio, oferecendo limonada aos transeuntes que passavam pela praça. O contraste entre sua alegria inocente e a gravidade do momento que viviam os adultos criava uma atmosfera surreal. Roberto deu um passo em direção a Isabela, mas parou ao ver como ela recuava instintivamente. Milhares de perguntas se aglomeravam em sua mente, mas apenas uma conseguiu se materializar em palavras. "Quanto tempo você está em Florianópolis?" 6 meses, respondeu ela, recuperando pouco a pouco a compostura. Sua voz soava mais firme. Agora, embora Roberto pudesse detectar um leve tremor em suas palavras. "Voltei da Espanha. Achei que era hora de voltar para casa." Os meninos começaram a recolher as laranjas espalhadas, quebrando parcialmente a tensão do momento. Roberto os observava mover-se com a energia própria de sua idade. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar, reforçando uma suspeita que crescia em seu interior como uma maré imparável. O sol começava a se pôr sobre a cidade colonial, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas pedras centenárias dos edifícios. A brisa vespertina movia suavemente as folhas das árvores da praça, criando um sussurro que parecia querer contar uma história longamente guardada. Isabela finalmente quebrou o silêncio. "Os meninos, você deveria saber", começou, mas sua voz se quebrou antes de poder completar a frase. Não era necessário. A verdade flutuava no ar, tão palpável quanto o aroma do jasmim que o cercava. O café confeitaria do Largo, com seus ventiladores de teto girando preguiçosamente e suas paredes decoradas com fotografias antigas de Florianópolis, se tornou o palco improvisado para uma conversa 12 anos adiada. Roberto e Isabela sentaram-se em uma mesa afastada, enquanto os 4 meninos, sob a supervisão de uma vizinha de confiança, continuavam com seu negócio de limonada na praça. O silêncio entre eles pesava tanto quanto os anos passados. As xícaras de café fumegante permaneciam intactas, testemunhas mudas de um reencontro que nenhum dos dois havia planejado. Pela janela, entrava a luz dourada do entardecer, desenhando sombras dançantes sobre a toalha bordada. "Descobri que estava grávida 2 semanas depois que você se foi", começou Isabela, seus dedos brincando nervosamente com a borda de seu guardanapo. "Quando o médico me disse que eram 4, quase desmaiei no consultório." Roberto mantinha o olhar fixo em sua xícara, como se no líquido escuro pudesse encontrar as respostas às perguntas que o atormentavam. "Por que você não me contou?" Sua voz soava rouca, contida. "Você se lembra da nossa última conversa?" Isabela levantou o olhar, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. "Você me disse que seu futuro estava nos negócios internacionais, que a fazenda tinha sido um sonho lindo, mas que você precisava de mais, que não podia ficar preso a uma vida provinciana." A lembrança atingiu Roberto como um tapa. Ele estivera tão certo de suas decisões na época, tão convencido de que o sucesso só poderia encontrá-lo longe de Florianópolis. "Isso não justifica você ter ocultado a existência dos meus filhos", respondeu, embora o reproche em sua voz soasse fraco até mesmo para ele mesmo. "Meus filhos?" Isabela soltou uma risada amarga. "Há uma hora você nem sabia que eles existiam. Eu fui quem os carreguei durante 8 meses de gravidez de alto risco,
quem passou noites em claro quando eles adoeciam, quem celebrou cada primeiro passo, cada primeira palavra, cada pequena conquista. O garçom aproximou-se para encher suas xícaras, alheio ao drama que se desenvolvia naquela mesa. O aroma do café recém-servido se misturava ao perfume de jasmim que entrava pela janela aberta, criando uma atmosfera quase onírica. Mateus nasceu primeiro, continuou Isabela, sua voz suavizando-se ao falar dos meninos. Depois Marcos, Miguel e finalmente Manuel. 4 minutos que me pareceram uma eternidade. Um sorriso involuntário se desenhou em seus lábios. Desde o princípio, cada um mostrou sua própria personalidade. Mateus, o líder nato, Marcos, o criativo, Miguel, o organizado, Manuel, o sonhador. Roberto escutava com avidez cada detalhe, tentando construir em sua mente os anos perdidos. Eles se parecem tanto comigo quando eu era criança, murmurou, mais para si mesmo do que para Isabela. Eu sei. A cada dia que passa, eles se parecem mais com você. Isabela tirou de sua bolsa uma pequena fotografia desbotada. Esta é do dia em que eles nasceram. Minha irmã Maria foi quem me ajudou durante o parto. Nos mudamos para a Espanha pouco depois, onde ela morava. A imagem mostrava 4 bebês diminutos, perfeitamente alinhados em seus berços hospitalares. Roberto a tomou com mãos trêmulas, notando as etiquetas coloridas que já então os identificavam. As mesmas cores que agora carregavam em suas pulseiras. Como você o sustentou? Perguntou Roberto, sua mente de empresário calculando instantaneamente o custo de criar 4 meninos. Trabalhei como professora de espanhol para executivos em Madrid, respondeu Isabela com um tom de orgulho. E montei um pequeno negócio de artesanato mexicano. Não foi fácil, mas nunca nos faltou o necessário. O sol já havia se ocultado completamente, e as luzes amareladas do café criavam um ambiente mais íntimo. Pela janela podiam ver a praça, onde os meninos começavam a recolher sua barraca de limonada, trabalhando em perfeita sincronia. Por que você voltou? A pergunta de Roberto flutuou no ar por alguns instantes. Os meninos começaram a fazer mais perguntas sobre você, sobre suas raízes, e eu... Isabela fez uma pausa procurando as palavras certas. Acho que parte de mim sempre soube que este dia chegaria, que eles mereciam a oportunidade de conhecê-lo, ainda que de longe. De longe? Roberto franziu a testa. Isabela, eles são meus filhos. Eu tenho direito a... Direito? A interrompeu ela, sua voz tremendo levemente. Direitos se conquistam, Roberto. Se constroem dia a dia, troca de fralda após troca de fralda, pesadelo após pesadelo. Não aparecem magicamente depois de 12 anos de ausência. Um grupo de turistas entrou no café, suas risadas e conversas contrastando abruptamente com a intensidade do momento. Roberto e Isabela permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu não estou pedindo para apagar esses 12 anos, disse finalmente Roberto, sua voz mais suave. Só peço a oportunidade de conhecê-los, de ser parte de suas vidas de alguma maneira. Isabela observou pela janela como os meninos guardavam as últimas jarras de limonada, rindo entre si, completamente alheios à conversa que definiria seu futuro. Não será fácil, respondeu depois de um longo silêncio. Eles têm sua própria ideia de quem você é, construída a partir das histórias que contei a eles. A realidade poderia decepcioná-los. O que você contou exatamente a eles? Perguntou Roberto, temendo a resposta. A verdade, que você era um homem trabalhador e visionário, que construiu uma fazenda de café do zero, que tinha sonhos maiores do que Florianópolis. Isabela fez uma pausa. Nunca disse nada de ruim sobre você. Não queria que eles crescessem com ressentimento. Roberto sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Uma tensão que não sabia que carregava.
Obrigado por isso, murmurou. Os meninos entraram no café naquele momento, suas bochechas coradas pelo trabalho e a emoção do dia. Pararam bruscamente ao ver sua mãe e o estranho sentados juntos, uma imagem que parecia saída das histórias que tantas vezes haviam escutado. A notícia de que Roberto Alcântara, o magnata imobiliário, visitava regularmente uma modesta casa no bairro de Santo Antônio se espalhou por Florianópolis como o orvalho da manhã. Os vizinhos observavam com curiosidade mal disfarçada, enquanto o empresário, agora vestido de maneira mais casual, embora sem perder sua elegância habitual, caminhava pelas ruas de pedra carregando sacolas de livros e jogos de tabuleiro. Era domingo de manhã e o Parque Henrique Lage fervilhava de atividade. Os 4 irmãos haviam convencido Roberto a se juntar ao seu ritual dominical de jogar xadrez à sombra dos ipês. Mateus, com sua pulseira azul, explicava pacientemente as regras, enquanto seus irmãos organizavam as peças. O xadrez é como os negócios, não é? Perguntou Mateus, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que Roberto lembrava de sua própria juventude. É preciso pensar vários movimentos à frente. É verdade, respondeu Roberto, surpreso com a perspicácia do menino. Embora, na vida real, as peças nem sempre seguem as regras que esperamos. Manuel, o sonhador do grupo, interrompeu com uma pergunta que pegou Roberto de surpresa. Por isso você foi embora da fazenda? Porque as peças não se moviam como você queria? Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Miguel e Marcos trocaram olhares, enquanto Mateus fingia concentrar-se no tabuleiro. Roberto sentiu o peso de 4 pares de olhos idênticos, esperando uma resposta. A vida às vezes nos apresenta decisões difíceis. Começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu acreditava que precisava conquistar o mundo para ser alguém importante. Agora, sei que as coisas mais importantes estavam mais perto do que eu imaginava. Os meninos assentiram, processando suas palavras com uma maturidade que o desconcertava. Marcos, o artista do grupo, tirou um caderno de desenho e começou a esboçar a cena. Seu pai e irmãos ao redor do tabuleiro de xadrez, as folhas dos ipês projetando sombras dançantes sobre eles. A manhã transcorreu entre partidas de xadrez e conversas que flutuavam entre o trivial e o profundo. Roberto descobriu que cada um dos 4 havia herdado diferentes aspectos de sua personalidade. A determinação de Mateus, a criatividade de Marcos, a meticulosidade de Miguel, a intuição de Manuel. É verdade que você tem um helicóptero? Perguntou Miguel de repente, enquanto organizava as peças para uma nova partida. Tenho acesso a um para viagens de negócios, respondeu Roberto, notando como os olhos dos 4 se iluminavam. Mas prefiro caminhar quando estou em Florianópolis. Isso me ajuda a pensar. A mamãe diz que caminhar te mantém conectado com a terra, comentou Manuel. Como as árvores de café na fazenda. A menção da fazenda provocou um lampejo de nostalgia nos olhos de Roberto. Sua mãe contou muito sobre a fazenda para vocês? Tudo! Exclamou Marcos, abandonando seu desenho momentaneamente. Ela contou sobre os cafezais, as borboletas azuis que apareciam na primavera e como você e Isabela, mamãe, construíram tudo do zero. Ela também contou sobre a mangueira onde você pediu ela em casamento, acrescentou Miguel, com uma precisão que fez Roberto sorrir. Uma vendedora de churros se aproximou do grupo e Roberto notou como os 4 meninos olhavam com anseio para o carrinho. Sem hesitar, comprou o suficiente para todos, observando-os devorarem os crocantes churros com doce de leite e chocolate. Estão deliciosos, não é? Comentou, limpando uma mancha de chocolate da bochecha de Manuel. O gesto, tão paternal e espontâneo, o surpreendeu tanto quanto ao menino.
A mamãe só deixa a gente comer aos domingos, explicou Mateus, lambendo os dedos. Ela diz que muitos doces fazem mal à saúde. Sua mãe é uma mulher sábia, respondeu Roberto, lembrando-se de como Isabela sempre fora a voz da razão em seu relacionamento. A manhã avançava e as famílias começavam a sair da missa dominical na igreja de Santo Antônio. Roberto notou os olhares curiosos e os cochichos dos fiéis ao vê-lo cercado pelos 4 meninos. A dona Joana, uma velha que vendia flores, na entrada da igreja, aproximou-se com um sorriso conhecedor. Milagres existem, seu Roberto, disse enquanto arrumava suas flores. Às vezes a vida nos dá segundas chances disfarçadas de surpresas. As palavras da velha ressoaram em sua mente enquanto observava os meninos brincarem. Cada gesto, cada risada, cada olhar era um lembrete do que havia perdido e, ao mesmo tempo, uma promessa do que poderia ser. O sol do meio-dia começava a esquentar quando Isabela apareceu no parque, voltando de seu trabalho na loja de artesanato. Parou por um momento, observando a cena de longe. Roberto ensinando a Miguel uma estratégia de xadrez, enquanto Marcos desenhava. Manuel lia um livro e Mateus contava uma história sobre seu dia na escola. "Estão te dando trabalho?" perguntou ela, aproximando-se do grupo. "Pelo contrário", respondeu Roberto, sem tirar os olhos do tabuleiro. "Eles estão me ensinando mais do que eu poderia ensiná-los." Isabela notou o caderno de desenho de Marcos, onde o esboço da manhã capturava perfeitamente a conexão incipiente entre pai e filhos. A imagem lhe provocou sentimentos contraditórios. Alegria por seus filhos, que finalmente conheciam seu pai, e temor pelo que essa mudança poderia significar para sua pequena família, e uma nostalgia que não se atrevia a nomear. "Mamãe, o Roberto pode vir no próximo domingo também?" perguntou Manuel, expressando o desejo que seus irmãos compartilhavam, mas não ousavam verbalizar. Isabela olhou para Roberto, que esperava sua resposta com a mesma expectativa que os meninos. "Se ele tiver tempo", começou ela. "Eu farei tempo", interrompeu Roberto com firmeza. "Há 12 domingos a recuperar." A sala de reuniões, no 4º andar do edifício Alcântara Corporate, vibrava com uma tensão incomum. Roberto, sentado à cabeceira da mesa de mogno polido, escutava seus sócios com uma expressão que tentava se manter neutra, embora seus dedos tamborilando sobre a superfície brilhante denunciassem sua inquietação. "Os investidores estão preocupados, Roberto", explicava Carlos Eduardo, diretor financeiro e seu amigo de 2 décadas. Sua dedicação ao projeto do shopping em Fortaleza parece distraída. As últimas palavras flutuaram no ar-condicionado, como uma acusação velada. "O projeto avança conforme o programado", respondeu Roberto, deslizando uma pasta com os últimos relatórios para o centro da mesa. "As licenças estão em ordem e as projeções financeiras superam as expectativas. Não é só o projeto." Ana Carolina, a mais jovem dos sócios, inclinou-se para a frente. "Você cancelou 3 reuniões com investidores internacionais no último mês. Reuniões que custaram meses para coordenar." Roberto lembrou-se das razões para esses cancelamentos. A apresentação escolar dos gêmeos, onde Mateus expôs sobre energias renováveis, o concurso de artes, onde Marcos ganhou o primeiro prêmio, a Olimpíada de Matemática de Miguel, eventos que agora ocupavam um lugar privilegiado em sua agenda, deslocando compromissos que antes considerava inamovíveis. As reuniões foram reagendadas, defendeu-se, embora soubesse que aquele não era o ponto. "E os rumores em Florianópolis?" interveio Garcia, o diretor de Relações Públicas. "A imprensa local está especulando sobre suas visitas frequentes a uma família no bairro de Santo Antônio. Alguns sugerem que você tem uma situação pessoal complicada." Roberto sentiu sua mandíbula se contrair.
Não havia planejado revelar a existência de seus filhos tão cedo, especialmente não neste contexto corporativo, onde cada informação pessoal podia ser vista como uma fraqueza potencial. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderança, respondeu, com uma frieza que não sentia. As decisões que tomo fora deste escritório são precisamente isso, pessoais. São até que afetam o valor das ações, replicou Carlos, deslizando um tablet em sua direção. A tela mostrava um gráfico com uma leve, mas constante tendência de queda nas últimas semanas. Os mercados odeiam a incerteza, Roberto, e ultimamente você é uma fonte de incerteza. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo suave zumbido do telefone de Roberto. Uma mensagem de Isabela. Os meninos querem te mostrar o projeto de ciências deles. Você pode vir esta tarde? Enquanto lia a mensagem, Roberto lembrou-se da conversa que tivera com Manuel no dia anterior, sentados no pequeno jardim de Isabela. O menino lhe perguntara por que os adultos sempre pareciam tão ocupados, perseguindo coisas que não os faziam felizes. Precisamos de tempo, disse finalmente, levantando o olhar do telefone. Há mudanças em minha vida pessoal, é verdade. Mudanças importantes que exigem ajustes, mas meu compromisso com esta empresa continua absoluto. Que tipo de mudanças? Perguntou Ana, seu tom mais suave agora. Roberto, nós somos sua equipe. Não podemos apoiá-lo se não sabemos com o que estamos lidando. Roberto levantou-se e caminhou até a janela que dominava a vista da cidade. Daquela altura, Florianópolis parecia um tabuleiro de xadrez gigante, como aqueles que agora jogava com seus filhos aos domingos. Eu tenho 4 filhos, anunciou, virando-se para enfrentar as expressões surpresas de seus sócios. Gêmeos de 10 anos que acabei de conhecer. São o resultado do meu casamento com Isabela Monteverde, antes que eu me dedicasse completamente a construir este império. As reações foram variadas. Carlos soltou um assobio baixo de espanto, Ana endireitou-se em sua cadeira com renovado interesse, Garcia começou a teclar freneticamente em seu tablet, provavelmente calculando as implicações. Midiáticas. Isto muda as coisas, murmurou Carlos, massageando as têmporas. Os herdeiros Alcântara já não são uma possibilidade futura, mas uma realidade presente. Os investidores vão querer garantias sobre a sucessão empresarial. Eles são crianças, não ativos corporativos, respondeu Roberto com uma dureza que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. E não permitirei que esta situação se transforme em um circo midiático. Precisamos de uma estratégia, insistiu Garcia. Um comunicado oficial, talvez algumas fotos controladas com as crianças, mostrar uma imagem de família unida? Não. A voz de Roberto cortou o ar como uma faca. Isabela e eu estamos lidando com isto à nossa maneira. As crianças não serão usadas para acalmar os nervos dos acionistas. Roberto, interveio Ana, sua voz conciliadora, ninguém sugere explorar a situação, mas precisamos de um plano. Sua vida pessoal e profissional estão inevitavelmente entrelaçadas quando você dirige uma empresa deste tamanho. Roberto voltou a olhar seu telefone, onde a foto dos 4 meninos sorrindo iluminava a tela. Em poucas semanas, eles haviam conseguido desarmar todas as suas estruturas cuidadosamente construídas, transformando o implacável empresário em algo que nunca pensou que seria. Um pai que hesitava entre uma reunião de diretoria e um projeto de ciências escolar. Eles terão seu plano, concedeu finalmente, mas será nos meus termos e no meu tempo. Por enquanto, conformem-se em saber que qualquer mudança em minha rotina tem um propósito mais importante do que as flutuações do mercado. Enquanto seus sócios processavam suas palavras, Roberto recolheu suas coisas e dirigiu-se à porta. A reunião acabou. Tenho um compromisso importante esta tarde. Mais importante do que os investidores de Dubai? Perguntou Carlos, incrédulo.
Roberto parou no batente da porta, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Muito mais importante, meus filhos construíram um modelo do sistema solar e aparentemente Mateus descobriu uma forma inovadora de representar os anéis de Saturno. A loja de artesanato de Isabela, Raízes, era um pequeno oásis de cores no centro de Florianópolis. As paredes estavam cobertas de tecelagens bordadas, máscaras tradicionais e cerâmicas pintadas à mão. O ventilador de teto girava preguiçosamente, misturando os aromas de incenso de copal e café recém-feito. Isabela estava sentada atrás do balcão, tentando concentrar-se nos livros de contabilidade, mas sua mente divagava constantemente para os acontecimentos das últimas semanas. A presença cada vez mais frequente de Roberto em suas vidas havia alterado uma rotina que havia levado anos para aperfeiçoar. "Mais um café, Isabela?" perguntou Carmen, sua única funcionária, uma mulher mais velha que se tornara sua confidente desde seu retorno a Florianópolis. "Não, obrigada", respondeu Isabela, fechando o livro de contas. "Com este calor, melhor uma água de hibisco." Carmen serviu 2 copos e sentou-se ao lado dela. "As crianças estão diferentes", comentou com a familiaridade de quem vira os gêmeos crescerem. "Mais animadas, se isso é possível." Isabela assentiu, lembrando-se de como naquela manhã os 4 haviam competido por contar a Roberto sobre seus planos para o verão durante o café da manhã que ele insistira em compartilhar com eles. "É natural que estejam animados, Roberto. É tudo o que imaginaram e mais." "E você?" perguntou Carmen, seu olhar penetrante. "Como você se sente com tudo isso?" A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto uma cliente entrava na loja. Isabela levantou-se para atendê-la, grata pela interrupção. Como se sentia? Nem ela mesma sabia ao certo. Depois que a cliente se foi com vários xales bordados, Isabela permitiu-se recordar a manhã em que descobriu que estava grávida. A alegria inicial, seguida pelo pânico ao saber que eram 4. A determinação de seguir em frente sozinha, o orgulho que a mantivera em silêncio durante todos esses anos. "Tenho medo", admitiu finalmente, voltando para junto de Carmen. "Medo de que as crianças saiam machucadas, de que Roberto se canse de brincar de família e desapareça novamente, de que você se apaixone por ele de novo", completou Carmen suavemente. Isabela quase derrubou sua água de hibisco. Não, isso ficou no passado." "Tem certeza?" Carmen apontou para a rua, onde Roberto acabara de estacionar seu carro em frente à loja. "Porque ele não parece ser o mesmo homem que se foi há 12 anos. Roberto entrou na loja, vestido de maneira casual, mas elegante. Isabela notou que ele usava uma gravata que Marcos lhe dera de presente, decorada com pequenos planetas e estrelas. Isabela cumprimentou com um sorriso que ela se recusava a encontrar encantador. "Preciso do seu conselho sobre algo." Carmen discretamente retirou-se para organizar uma estante de artesanatos, deixando-os sozinhos. "Miguel mencionou que gostaria de ter aulas de piano", continuou Roberto. "Pensei em comprar um piano para a casa, mas depois lembrei que você também disse que Manuel está interessado em violão e Marcos em percussão." "Roberto", interrompeu Isabela, "você não pode simplesmente comprar instrumentos musicais caros sem me consultar primeiro. Sou a mãe deles. Todas as decisões importantes devem ser..." "Eu sei", a interrompeu ele suavemente. "Por isso estou aqui te consultando. Não quero cometer os mesmos erros do passado, Isabela. Não quero tomar decisões unilaterais que afetem nossa família." A palavra "nossa" ressoou no espaço entre eles. Isabela sentiu que algo se agitava em seu interior, uma emoção que se recusava a nomear. "Os instrumentos são caros", argumentou fracamente. "E o apartamento é pequeno. Poderíamos procurar um lugar maior", sugeriu Roberto.
Algo com um quintal onde as crianças possam praticar sem incomodar os vizinhos. Poderíamos? Isabela arqueou uma sobrancelha. Roberto, nós não precisamos da sua... Por favor, a interrompeu novamente. Não veja como caridade ou imposição. Veja como meu desejo de participar da vida dos meus filhos, de compensar o tempo perdido. Isabela observou o estabelecimento que construíra do zero, os produtos, que selecionara cuidadosamente, o pequeno canto onde as crianças faziam suas tarefas depois da escola. Tudo representava sua independência, sua capacidade de seguir em frente sozinha. As crianças estão bem como estão, disse finalmente. Elas não precisam de pianos de cauda, nem casas grandes para serem felizes. Eu sei, respondeu Roberto, com um sorriso triste. Elas são extraordinárias, e isso é graças a você. Mas, Isabela, você não acha que elas merecem todas as oportunidades possíveis? Não se trata de luxos, mas de permitir que elas explorem seus talentos. Um grupo de turistas entrou na loja e a conversa ficou suspensa. Isabela os atendeu mecanicamente, sua mente dividida entre o presente e as lembranças de uma tarde distante, quando um jovem Roberto lhe falara com a mesma paixão sobre seus sonhos de construir uma fazenda de café. Quando os turistas se foram, Roberto ainda estava ali, examinando com genuíno interesse uma coleção de alebrijes que ela trouxera de Oaxaca. Você se lembra de quando sonhávamos em ter uma família? Perguntou ele suavemente, segurando um artesanato representando uma onça pintada alada. Bem, agora temos. De um jeito completamente inesperado, mas temos. E eu não quero ficar na periferia das vidas deles, Isabela. Quero ser um verdadeiro pai para eles. Isabela sentiu os olhos marejarem. Não é tão simples, Roberto. Você não pode simplesmente aparecer depois de 12 anos e esperar que tudo se acomode à sua conveniência. Não espero que seja simples, respondeu ele. Só espero que você me dê a oportunidade de tentar, de fazer parte das vidas deles e talvez, com o tempo, reparar outros danos que causei. A antiga fazenda cafeeira erguia-se como um fantasma de glória passada entre a vegetação que havia tomado seus pátios e corredores. Roberto permaneceu um momento na varanda desmoronada, observando como os 4 meninos exploravam o lugar com uma mistura de espanto e curiosidade. Era a primeira vez que ele os trazia aqui, um passo que havia discutido longamente com Isabela antes de dar. Pai! Olha só isso! Exclamou Miguel, sua voz ressoando no pátio central. Era a primeira vez que qualquer um deles o chamava assim, e Roberto sentiu um aperto no peito. Ele se aproximou de onde Miguel apontava. Um antigo mural quase apagado pelo tempo, mas onde ainda se podiam distinguir cenas da colheita do café. Os outros 3 meninos se juntaram a eles, suas expressões idênticas de fascínio. Aqui é onde tudo começou, explicou Roberto, passando a mão pela parede desgastada. Sua mãe e eu compramos essa fazenda quando éramos apenas alguns sonhadores com mais ilusões do que dinheiro. Por que vocês abandonaram? Perguntou Manuel, sempre o mais direto dos 4. Roberto respirou fundo, buscando as palavras certas. Às vezes, os adultos cometem erros, pensando que estão fazendo o certo. Eu acreditei que precisava de mais do que isso para ser bem-sucedido. Mas agora você é rico, observou Marcos, enquanto tirava seu caderno de desenho para capturar a cena. Você não poderia reformar a fazenda? A pergunta tão simples e direta atingiu Roberto com uma clareza que ele não esperava. Ele olhou em volta, vendo o lugar não como o lembrete de um fracasso passado, mas como uma possibilidade de futuro. Talvez possamos, respondeu pensativo. Vocês gostariam disso? Os 4 rostos se iluminaram de entusiasmo. Mateus, sempre o estrategista, já começava a elaborar planos. Poderíamos plantar novos cafeeiros, sugeriu.
Na escola estamos aprendendo sobre agricultura sustentável e fazer um espaço para a arte, acrescentou Marcos, como uma galeria para artesãos locais, como os da loja da mamãe. Também precisaríamos calcular custos e projeções, interveio Miguel, sua mente matemática já trabalhando. Posso ajudar com as contas e contar histórias sobre o lugar, completou Manuel, o sonhador, para que os turistas conheçam sua história. Roberto ouvia espantado como seus filhos, em minutos, haviam visualizado um futuro para a fazenda que ele nunca havia considerado. Um futuro que combinava negócios com arte, tradição com inovação, rentabilidade com responsabilidade social. O som do seu celular interrompeu o momento. Era Carlos, seu sócio, provavelmente com notícias sobre a crise que enfrentavam no projeto de Trancoso. Roberto olhou para a tela por um momento antes de silenciar o dispositivo. Uma ligação. Importante, perguntou Mateus, muito perceptivo para seus 10 anos. Não tão importante quanto isso, respondeu Roberto guardando o celular. Querem explorar o resto da fazenda? Enquanto percorriam os antigos caminhos entre os cafezais abandonados, Roberto compartilhou histórias dos primeiros dias. Como ele e Isabela haviam trabalhado a terra com as próprias mãos, seus planos iniciais, os desafios que enfrentaram. Mamãe nunca nos contou que trabalhava na terra, comentou Manuel surpreso. Ah, sim, sorriu Roberto. Sua mãe tem as mãos mais fortes que eu conheço, podia transplantar cafeeiros durante horas sem se cansar. Os meninos trocaram olhares, como se essa nova informação sobre sua mãe lhes abrisse um mundo de possibilidades. Ao chegar ao antigo beneficiamento de café, onde os grãos eram processados, Roberto notou que Miguel anotava detalhes em um pequeno caderno. O que você está escrevendo? Perguntou curioso. Ideias para meu projeto de ciências, respondeu o menino. Quero pesquisar métodos sustentáveis para o processamento do café. Roberto sentiu uma mistura de orgulho e remorso. Seus filhos, com apenas 10 anos, já demonstravam uma consciência social e ambiental, que a ele havia levado décadas para desenvolver. O sol começava a se pôr, quando decidiram voltar. Enquanto caminhavam para o carro, Marcos parou para terminar seu desenho da fazenda, adicionando toques de cor que mostravam não apenas o que era, mas o que poderia ser. Você acha que a mamãe gostaria de voltar aqui? Perguntou Mateus, enquanto ajudava o pai a guardar as mochilas no porta-malas. Não sei, respondeu Roberto honestamente. Há muitas lembranças neste lugar, algumas doces, outras nem tanto. Mas as lembranças podem ser mudadas, não é? Insistiu. Manuel, como quando você desenha algo novo sobre um esboço antigo. Roberto olhou para seus filhos, maravilhado com sua sabedoria natural. Sim, acho que sim. Às vezes, só precisamos ver as coisas com novos olhos. De volta à cidade, enquanto os meninos dormiam no banco de trás, Roberto pensou em todas as ligações perdidas em seu celular, nos e-mails sem resposta, nas reuniões que teria que remarcar. Pela primeira vez em sua vida adulta, essas preocupações pareciam insignificantes comparadas à alegria de um dia passado com seus filhos. Ao parar em frente à casa de Isabela, ele viu que ela os esperava na varanda. Sua expressão era uma mistura de preocupação e curiosidade. Como foi? Perguntou enquanto os meninos desciam do carro, cada um ansioso para contar sua versão da visita. Mostrei a eles nosso começo, respondeu Roberto simplesmente. E eles me mostraram um possível futuro. A chuva batia forte nos vidros de raízes, enquanto Isabela revisava pela terceira vez os números em seu computador. Os números não mentiam. As vendas haviam caído drasticamente no último mês e as despesas continuavam aumentando. A crise econômica que afetava a região havia atingido especialmente o setor turístico, sua principal fonte de renda. Os fornecedores de Minas Gerais ligaram de novo, informou Carmen, deixando uma xícara de chá sobre a mesa.
Querem saber quando poderemos pagar o último pedido. Isabela massageou as têmporas, tentando conter a dor de cabeça que ameaçava se intensificar. Quantas peças temos do estoque anterior? Menos da metade, respondeu Carmen. E, com a baixa temporada se aproximando, um trovão particularmente forte fez vibrar as janelas, como se o clima quisesse enfatizar a gravidade da situação. Isabela olhou para as paredes de sua loja, agora mais vazias que o costume. Cada peça representava o trabalho de artesãos que confiavam nela, famílias que dependiam dessas vendas para sobreviver. A campainha da porta tocou, e ambas as mulheres olharam para cima com esperança, mas era apenas Mateus, encharcado e agitado. "Mamãe!" exclamou, sacudindo a água como um cachorrinho. O teto da escola está vazando e as aulas foram canceladas. Miguel, Marcos e Manuel estão a caminho com a professora Sofia. Minutos depois, seus outros 3 filhos entraram. Na loja, igualmente encharcados, seguidos por uma jovem professora que se desculpava profusamente pela intromissão. "Me perdoe muito, senhora Monteverde", disse Sofia. "Com a tempestade, era o lugar mais perto para nos abrigarmos." Isabela agiu rapidamente, tirando toalhas do estoque e preparando chocolate quente para todos. Enquanto os meninos se secavam, ela notou como eles observavam as prateleiras cada vez mais vazias da loja, trocando olhares preocupados entre si. "Mamãe", começou Miguel, sempre o mais observador. "A loja está com problemas?" Isabela hesitou, debatendo-se entre proteger seus filhos das preocupações adultas e ser honesta com eles, como sempre fora. "Os negócios têm altos e baixos", respondeu finalmente. "Estamos passando por um momento difícil, mas vamos superar." "Podemos pedir ajuda ao papai", sugeriu Manuel inocentemente. Isabela sentiu a tensão em suas costas. "Não, querido. Essa é a minha loja e eu vou encontrar a maneira de tirá-la adiante." Os meninos voltaram a trocar olhares, desta vez com uma determinação que Isabela conhecia bem. Era a mesma que via no espelho todas as manhãs. "E se fizermos uma exposição?", propôs Marcos, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Eu posso desenhar cartazes, e Miguel pode fazer as contas, e Mateus pode organizar tudo, e Manuel pode escrever as histórias dos artesãos. E podemos usar a internet", acrescentou Miguel, "como aquelas lojas que vendem online." Isabela ouvia as sugestões de seus filhos, maravilhada com sua capacidade de encontrar soluções criativas. A professora Sofia, que havia permanecido em silêncio, interveio timidamente. "Os meninos têm razão", disse. "O mundo está mudando e talvez seja hora de adaptar o negócio." Um novo trovão sacudiu o prédio e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente. Na penumbra repentina, iluminados apenas pela luz cinza que se filtrava pelas janelas, Isabela sentiu o peso das decisões que devia tomar. O som de um motor potente lá fora chamou sua atenção. Momentos depois, Roberto entrava na loja tão encharcado quanto os outros. "Vim assim que Miguel me mandou a mensagem sobre a escola", explicou, tirando seu celular. "Estão todos bem?" E Isabela notou que seus filhos não pareciam surpresos com o aparecimento de seu pai. Quando isso havia se tornado tão natural para eles recorrerem a ele em momentos de crise? "Estamos bem", respondeu secamente, só esperando a tempestade passar. Roberto olhou em volta, seus olhos de empresário avaliando rapidamente a situação da loja. Isabela conhecia aquele olhar e se preparou para rejeitar qualquer oferta de ajuda financeira. No entanto, o que ele disse a surpreendeu. "Os meninos me contaram sobre as ideias deles para a loja. São brilhantes, Isabela. Me lembram você quando você planejava a comercialização do café na fazenda." A lembrança a atingiu com força. Noites inteiras trabalhando em estratégias de mercado, sonhando em expandir o negócio além das fronteiras do Rio Grande do Sul.
sonhos que ela havia abandonado junto com a fazenda. As coisas são diferentes agora, murmurou. Sim, são, concordou Roberto. Agora você tem 4 assessores empresariais brilhantes que herdaram o melhor de ambos, sua criatividade e meu pragmatismo. Os meninos sorriram com o elogio, e por um momento Isabela viu sua loja através dos olhos deles. Não como um negócio em crise, mas como um projeto familiar que podia ser reinventado. A chuva começou a diminuir, e as luzes piscaram antes de voltarem à vida. Carmen apareceu com mais xícaras de chocolate quente e logo a loja se encheu do som de vozes entusiasmadas, discutindo ideias para sua renovação. Isabela observava a cena com sentimentos contraditórios. De um lado, o orgulho feroz que sempre a mantivera a impulsionava a rejeitar qualquer ajuda. De outro, a sabedoria que havia ganhado como mãe lhe sussurrava que às vezes a verdadeira força está em saber quando permitir que outros contribuam. Não preciso de um resgate financeiro, disse ela a Roberto em voz baixa, enquanto os meninos desenhavam planos com a professora Sofia. Eu sei, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Mas talvez você possa usar um sócio, ou, melhor, 5 sócios que acreditam em você tanto quanto você acreditou neles durante todos esses anos. O consultório médico mantinha aquele silêncio característico que parecia amplificar cada batida do coração. Miguel, sentado na maca de exame, tentava manter um sorriso valente enquanto o Dr. Garcia examinava os resultados de seus exames. Isabela e Roberto, pela primeira vez desde sua separação, se encontravam lado a lado, seus ombros quase se tocando enquanto esperavam o diagnóstico. Os resultados mostram uma anomalia no sistema imunológico, explicou o doutor, ajustando os óculos. Não é algo comum em crianças da idade dele, mas existe um tratamento especializado nos Estados Unidos que tem mostrado excelentes resultados. Os outros 3 irmãos, sentados no pequeno sofá do canto, se mantinham incomumente quietos. Mateus segurava a mão de Marcos, que havia parado de desenhar pela primeira vez em dias, enquanto Manuel abraçava seu livro favorito como se fosse um escudo. Quanto tempo levaria o tratamento? Perguntou Roberto, sua voz mantendo uma calma que ele não sentia. Inicialmente 3 meses, respondeu o doutor. Em Houston há um centro especializado que... Não podemos pagar isso, interrompeu Isabela, sua voz apenas um sussurro. A loja mal... Eu vou arcar com isso, disse Roberto imediatamente. Não. A resposta de Isabela foi automática. Anos de independência forçada, se manifestando em uma única palavra. Miguel, que havia permanecido em silêncio, falou então. Mamãe, você se lembra de quando nos ensinou sobre as árvores de café? Como suas raízes se entrelaçam debaixo da terra para ficarem mais fortes. Isabela olhou para seu filho, surpreendida pela sabedoria em suas palavras. Os outros 3 meninos assentiram, como se estivessem esperando que alguém dissesse exatamente isso. Miguel tem razão, acrescentou Mateus. Somos como essas árvores agora, todos conectados. O Dr. Garcia, que havia estado observando a troca com interesse profissional, interveio suavemente. O tratamento deve começar o mais rápido possível. Vou dar um momento para vocês discutirem. Quando o médico saiu, o silêncio voltou a preencher a sala. Roberto se aproximou da janela, sua silhueta recortada contra a luz da tarde. Isabela reconheceu sua postura. Era a mesma que ele adotava quando enfrentava um problema particularmente difícil na fazenda. Há uma solução, disse finalmente Roberto, girando-se para a família, mas requer que trabalhemos juntos. Os 4 meninos se endireitaram, intuindo que estavam prestes a presenciar algo importante. A fazenda, continuou Roberto, poderíamos restaurá-la, transformá-la em algo novo. Um projeto familiar que nos permita ficar perto de Miguel durante seu tratamento e que também possa ajudar com a situação da loja.
Isabela sentiu seu coração acelerar. A fazenda havia sido seu primeiro sonho compartilhado. O lugar onde eles haviam plantado não apenas café, mas esperanças de um futuro juntos. As ideias dos meninos para modernizar a loja, acrescentou Roberto, poderiam ser aplicadas também à fazenda. Um espaço que combine o tradicional com o contemporâneo. Marcos, que havia recuperado seu caderno, começou a desenhar freneticamente. Poderíamos ter uma galeria para os artesãos, sugeriu, e espaços para oficinas. E um laboratório de processamento de café moderno, acrescentou Miguel da Maca, seus olhos brilhando apesar de seu mal-estar. Com tours educativos sobre agricultura sustentável, continuou Manuel. E uma loja online que conecte com compradores internacionais, completou Mateus. Isabela observava seus filhos, maravilhada com como eles haviam herdado o melhor de ambos. A visão empresarial de Roberto e sua própria conexão com as tradições e a terra. Não quero sua caridade, Roberto, disse finalmente, embora sua voz tivesse perdido algo de sua dureza habitual. Não é caridade, respondeu ele suavemente. É um investimento em nossa família, em nosso futuro. Além disso, interveio Miguel com um pequeno sorriso. Tecnicamente, a metade da fazenda ainda é sua, mamãe. Você nunca assinou os papéis de transferência. Isabela e Roberto olharam surpresos para seu filho. Como você sabe disso? Perguntaram quase ao mesmo tempo. Vi nos documentos que você guarda na sua caixa especial, admitiu Miguel, quando estava procurando minha certidão de nascimento para a escola. Um momento de silêncio. Foi seguido por uma risada compartilhada, a primeira que ressoava entre eles em 12 anos. Então, disse Manuel, sempre prático, significa que vamos voltar a morar todos juntos na fazenda? Não tão rápido, respondeu Isabela, embora seu tom fosse mais suave. Primeiro temos que nos concentrar na recuperação do Miguel e em restaurar a fazenda, acrescentou Roberto. Será um projeto grande que exigirá o esforço de todos. Os 4 irmãos trocaram olhares cúmplices, como se soubessem algo que seus pais ainda não haviam descoberto. Sabem o que é o melhor das tempestades? Perguntou Manuel, olhando pela janela onde o sol começava a aparecer entre as nuvens, que ajudam as raízes a crescerem mais fortes. O amanhecer mal começava a atingir o céu quando os primeiros trabalhadores chegaram à fazenda. Isabela observava do antigo portal, uma xícara de café fumegante entre suas mãos, enquanto as máquinas começavam a limpar anos de mato acumulado. Ao seu lado, Miguel revisava os planos que haviam desenhado em família durante as últimas semanas. Os engenheiros dizem que a estrutura principal é mais sólida do que pensávamos, comentou Roberto, juntando-se a eles com sua própria xícara de café. A madeira de pau-brasil que usamos na construção original resistiu bem ao tempo. Como algumas outras coisas que acreditávamos perdidas, murmurou Isabela, tão baixo que só Roberto pôde ouvi-la. Os outros 3 meninos chegaram correndo, animados para ver o início dos trabalhos. Marcos já havia tirado seu caderno de desenho, enquanto Mateus organizava as anotações sobre os diferentes empreiteiros e Manuel gravava tudo com a nova câmera que Roberto lhes havia comprado para documentar o processo. Podemos ver onde vai ficar a galeria de arte? Perguntou Marcos, ansioso para começar a planejar a disposição dos espaços. Primeiro temos que garantir que a estrutura esteja estável, respondeu Roberto, sorrindo com o entusiasmo de seu filho. Mas enquanto isso, por que você não desenha como gostaria que ela ficasse? Um grupo de moradores mais velhos da vila vizinha havia se aproximado para observar os trabalhos. Entre eles estava seu Jacinto, que havia trabalhado na fazenda durante sua época de ouro. É bom ver que a vida volta a este lugar, comentou o ancião, apoiando-se em sua bengala. A terra aqui é especial, tem memória. Miguel, que havia se aproximado com interesse, perguntou: que tipo de memória, seu Jacinto?
A memória das coisas boas que cresceram aqui, respondeu o ancião com um sorriso. Não só café, rapaz, mas também sonhos, esperanças, amor. Isabela sentiu suas bochechas corarem levemente, lembrando dos dias em que ela e Roberto haviam plantado os primeiros cafeeiros, jovens e cheios de ilusões. Você acha que o café vai voltar a crescer igual antes? Perguntou. Manuel, sempre interessado nas histórias do passado. Vai crescer melhor, garantiu seu Jacinto, porque agora tem mais mãos para cuidar dele. O ancião olhou significativamente para os 4 irmãos. A manhã avançava enquanto os arquitetos e trabalhadores começavam a marcar áreas e tomar medidas. Roberto se movia entre eles com facilidade, discutindo detalhes técnicos e garantindo que tudo seguisse o plano que haviam desenvolvido em família. Isabela se surpreendeu ao notar o quanto era natural trabalhar ao lado dele. Novamente, seus estilos complementares, que outrora haviam sido fonte de conflito, agora pareciam encaixar como peças de um quebra-cabeça. Ela cuidando dos detalhes que manteriam a autenticidade do lugar, ele garantindo que o projeto fosse viável e sustentável. Mamãe, chamou Mateus, segurando uma pasta com documentos. Os artesãos da sua loja querem saber se podem vir ver o espaço onde vai ficar a galeria. Claro! Respondeu Isabela, maravilhada com a maneira como seu filho de 10 anos lidava com os aspectos organizacionais com tanta naturalidade. Miguel, que havia estado sentado na sombra revisando números em seu tablet, levantou a vista com expressão preocupada. Você acha que estará tudo pronto antes de eu ter que ir para Houston? Isabela e Roberto trocaram olhares. O tratamento de Miguel começaria em 3 semanas, e embora Roberto tivesse insistido que eles podiam ficar em um apartamento na cidade, o menino havia expressado seu desejo de poder voltar para a fazenda durante os períodos entre as sessões. Vamos trabalhar duro para que pelo menos uma parte esteja habitável, prometeu Roberto, colocando uma mão no ombro de seu filho. Além disso, quem melhor que você para supervisionar os números à distância? E eu posso te mandar fotos e vídeos todos os dias, acrescentou Manuel, agitando sua câmera. Também podemos fazer videochamadas enquanto pintamos os murais, sugeriu Marcos. E eu vou manter tudo organizado em uma pasta digital para que você não perca nenhum detalhe, completou Mateus. Isabela observava a interação com um nó na garganta. Ver seus filhos se apoiando mutuamente, complementando seus talentos e personalidades, era um presente que ela não havia antecipado quando decidiu voltar para Porto Alegre. Seu Jacinto, que havia estado observando em silêncio, se aproximou dela. Viu como a terra tinha razão em esperar? Disse suavemente. Algumas sementes precisam de tempo para germinar. Roberto se juntou a eles, segurando um antigo livro de registros que haviam encontrado no escritório. Olha o que apareceu, disse, mostrando-lhes as páginas amareladas, cheias de anotações com suas letras misturadas, testemunhos de longas noites planejando juntos. A primeira colheita, lembrou Isabela, passando os dedos pelas páginas. Acreditamos que havíamos perdido tudo na última tempestade. Algumas coisas só estavam esperando o momento certo para serem redescobertas, respondeu Roberto, e ambos souberam que ele não estava falando apenas do livro. Os meninos se aproximaram, curiosos por ver aquele pedaço de sua história familiar. Enquanto Isabela e Roberto lhes explicavam os detalhes daqueles primeiros dias, o sol subia no céu, iluminando a fazenda com uma luz que parecia prometer um novo começo. O aeroporto de Porto Alegre nunca havia parecido tão grande e tão pequeno. Ao mesmo tempo, a família Velázquez Monteverde estava reunida na sala de espera, formando um círculo protetor em torno de Miguel, que segurava com firmeza sua mochila favorita, cheia de cadernos de matemática e o tablet onde ele havia estado
projetando o sistema de irrigação para os novos cafezais. Lembrem-se, serão apenas 3 semanas nessa primeira vez, disse Roberto, tentando manter um tom otimista enquanto revisava os documentos da viagem pela 3ª vez. Isabela ajustava o casaco de Miguel, embora o clima fosse quente. Você embrulhou o álbum de fotos que preparamos? Sim, mamãe, respondeu Miguel com um sorriso paciente. E também a câmera, o notebook e todos os trabalhos que a professora Sofia me passou. Marcos se adiantou, entregando a seu irmão um caderno especial. Fiz isso para você. São desenhos de como ficará a fazenda quando você voltar. Você pode colorir durante as sessões de tratamento, completou Miguel, abraçando seu irmão. Não havia medo em sua voz, apenas uma determinação calma que lembrava Isabela a si mesma em seus momentos mais difíceis. Mateus, que havia estado incomumente quieto, tirou uma pasta meticulosamente organizada. Aqui está o cronograma de todas as videochamadas programadas. Os horários estão ajustados considerando o fuso horário e seus tratamentos. E eu gravei histórias da fazenda, acrescentou Manuel, entregando um pendrive, para que você possa ouvir quando sentir falta do som do vento entre os cafezais. O alto-falante anunciou que era hora de embarcar. Roberto e Isabel acompanhariam Miguel nessa primeira viagem, enquanto os outros 3 meninos ficariam aos cuidados de Carmen, que havia se tornado uma segunda mãe para eles. Cuidem da fazenda, pediu Miguel a seus irmãos. E não deixem o seu Jacinto plantar os novos cafeeiros sem mim. Prometemos, responderam os 3 ao mesmo tempo. Os abraços finais foram longos e apertados, como se tentassem transmitir toda a força e o amor possível naquele último contato. Carmen teve que usar um lenço para enxugar os olhos enquanto observava a cena. Quando Miguel, Isabela e Roberto desapareceram pela porta de embarque, os 3 irmãos restantes ficaram olhando até que não conseguiram mais vê-los. Vocês acham que ele vai ficar bem? Perguntou Manuel, sua voz pequena e preocupada. Claro, respondeu Mateus com a segurança que sempre mostrava quando seus irmãos precisavam de consolo. Miguel é o mais forte de nós. E nós seremos fortes por ele, acrescentou Marcos, tirando seu caderno para começar um novo desenho. No avião, enquanto sobrevoavam o Oceano Atlântico, Miguel olhava pela janela com fascínio. Vocês sabiam que daqui os campos parecem um grande quebra-cabeça? Isabela e Roberto trocaram olhares por cima da cabeça de seu filho. Havia tanto deles em ele, a curiosidade insaciável de Roberto, a capacidade de Isabela de encontrar beleza nos momentos mais difíceis. Quando voltarmos, disse Roberto, poderemos usar drones para fazer um mapa parecido da fazenda. Isso vai nos ajudar com o planejamento da irrigação. E com a distribuição das diferentes variedades de café, acrescentou Miguel, seus olhos brilhando de entusiasmo. Eu estava pensando que poderíamos criar um sistema de cultivo escalonado, como os antigos astecas. Isabela ouvia a conversa técnica entre pai e filho, maravilhando-se com como, em apenas alguns meses, eles haviam desenvolvido sua própria linguagem compartilhada de números e projeções. Enquanto isso, na fazenda, os trabalhos continuavam. Marcos havia convencido os trabalhadores a permitirem que ele pintasse um mural temporário em uma das paredes restauradas, representando os 5 irmãos, contando a fazenda como um a mais, crescendo juntos. Mateus supervisionava a chegada de materiais com uma prancheta emprestada de Carmen, garantindo que tudo seguisse o plano estabelecido. Miguel quereria que tudo estivesse perfeito para quando ele voltar. Explicava a qualquer um que questionasse a seriedade de um menino de 10 anos em tal posição. Manuel havia se tornado a memória oral do projeto, gravando entrevistas com os trabalhadores mais velhos que se lembravam da fazenda em seus dias de glória. Cada história é um fio que nos conecta com Miguel, explicava enquanto capturava.
Os relatos de seu Jacinto sobre as antigas técnicas de cultivo. Em Houston, o centro médico era um mundo de corredores brilhantes e tecnologia avançada, tão diferente da calidez terrosa da fazenda. No entanto, Miguel havia transformado seu quarto em uma extensão de sua casa, cobrindo as paredes com os desenhos de Marcos e as fotografias da fazenda em restauração. Sua família é única, comentou uma enfermeira enquanto ajudava Miguel a se preparar para sua primeira sessão de tratamento. Não todos os dias vemos um paciente tão jovem com um projeto de restauração agrícola em andamento. É que não estamos só restaurando uma fazenda, respondeu Miguel com a sabedoria que às vezes surpreendia até mesmo seus pais. Estamos restaurando nossa história. E as boas histórias precisam de tempo para se desenvolverem completamente. A tela do tablet brilhava na penumbra do escritório restaurado da fazenda, onde a família havia se reunido para sua videochamada diária com Miguel. O rosto do menino, um pouco mais pálido, mas com os olhos tão vivos como sempre, enchia a tela enquanto ele explicava animado seus últimos cálculos para o sistema de irrigação. E se ajustarmos o ângulo de inclinação nos terrenos do norte, explicava Miguel, segurando um caderno cheio de diagramas, podemos reduzir o consumo de água em 15%. Seu irmão não deixa a distância o deter, não é? Murmurou Roberto para Isabela, que assentia com uma mistura de orgulho e nostalgia. O quarto do hospital que se via atrás de Miguel havia se transformado gradualmente numa extensão da fazenda. As paredes estavam cobertas com os desenhos que Caio enviava diariamente, fotos do progresso das obras e um calendário elaborado que Bento havia projetado para marcar os dias até seu retorno. Miguel! Miguel! Interrompeu Danilo, mal contendo sua emoção. Você tem que ver o que encontramos hoje. Ele girou a câmera para um canto do escritório, onde os trabalhadores haviam descoberto uma antiga caixa de madeira durante as reformas. Isso é, começou Miguel, inclinando-se para sua tela. O arquivo original da fazenda, confirmou. Yara, abrindo a caixa com cuidado. Todos os registros das primeiras colheitas, as anotações sobre o clima, os mapas antigos. Isso é perfeito para meu projeto de história ambiental, exclamou Miguel. Vocês podem escanear alguns documentos e me enviar? Já estou cuidando disso, respondeu Bento, mostrando seu próprio tablet, onde havia começado a catalogar sistematicamente o conteúdo da caixa. Roberto observava a interação com um sorriso, lembrando como, apenas alguns meses atrás, sua vida consistia principalmente em reuniões de diretoria e projeções financeiras. Agora, seus dias estavam cheios de decisões sobre variedades de café, discussões sobre técnicas de restauração e essas preciosas videoconferências que mantinham a família unida. Como você se sente hoje, meu amor? Perguntou Yara, notando um leve tremor nas mãos de Miguel enquanto ele segurava seus papéis. Bem, mãe, respondeu ele com um sorriso valente. Os médicos dizem que o tratamento está funcionando exatamente como esperavam. E adivinhem só, meu colega de quarto também é de Recife. Chama-se Carlos e a família dele tem uma fábrica de chocolate. Chocolate e café, exclamou Caio. Sabe o que isso significa? Os 5 filhos responderam em uníssono. Oportunidade de negócio. Yara e Roberto não conseguiram evitar rir. Seus filhos haviam desenvolvido um faro aguçado para possibilidades comerciais, combinando a visão empresarial de Roberto com o amor pelas tradições locais de Yara. Aliás, continuou Miguel, os médicos dizem que, se tudo continuar assim, poderei voltar para o primeiro plantio dos novos cafeeiros. A notícia foi recebida com exclamações de alegria. Seu Zé, que havia estado esperando pacientemente fora do enquadramento da câmera, aproximou-se para cumprimentar. Os cafeeiros também estão esperando por você, meu filho,
disse o ancião com um sorriso. Eu falo de você todos os dias enquanto preparo a terra. Sério? Perguntou Miguel, seus olhos brilhando. Claro, as plantas são como as pessoas. Crescem melhor quando sabem que são esperadas com amor. Yara sentiu a mão de Roberto procurar a dela discretamente. Era um gesto pequeno, mas significativo, como tantos outros que haviam começado a aparecer entre eles. Uma xícara de café preparada exatamente como o outro gostava, um olhar de compreensão compartilhada, um apoio silencioso nos momentos difíceis. A videoconferência continuou com Caio, mostrando seus últimos desenhos para a galeria de arte. Bento atualizando a todos sobre o cronograma de construção. E Danilo compartilhando as últimas histórias que havia coletado dos antigos trabalhadores. Antes de ir embora, disse Miguel quando a chamada estava prestes a terminar, quero mostrar algo a vocês. A câmera moveu-se para revelar uma pequena planta de café em um vaso ao lado de sua janela do hospital. Uma das enfermeiras me ajudou a conseguir. Assim posso praticar enquanto volto para casa. Yara teve que se conter para não chorar. Seu filho, enfrentando um tratamento médico complexo, havia encontrado a maneira de manter viva sua conexão com a fazenda da forma mais literal possível. Miguel, disse Roberto, sua voz inusualmente suave, você sabia que, nos velhos tempos, os cultivadores de café sempre plantavam um cafeeiro em casa antes de começar uma nova plantação? Por quê? Perguntaram os 5 filhos em uníssono. Porque acreditavam que, se pudessem fazer uma planta crescer com amor em sua casa, a plantação inteira prosperaria, respondeu Yara, lembrando as histórias que sua própria avó lhe havia contado. Então, disse Miguel com um sorriso radiante, nossa nova plantação tem que ser um sucesso, porque estamos cultivando com amor em 2 lugares ao mesmo tempo. A tarde caía sobre a fazenda, banhando os edifícios restaurados com uma luz dourada que lembrava os melhores dias do passado. Yara caminhava pelos corredores recém-pintados, seus passos ecoando sobre os antigos mosaicos que haviam conseguido recuperar. Em suas mãos, ela segurava um envelope que havia chegado naquela manhã. Os resultados dos testes de DNA que Roberto havia solicitado semanas atrás. Não havia sido ideia dela. Na verdade, ela havia se opondo inicialmente, argumentando que não precisavam de um papel para confirmar o que seus corações já sabiam. Mas Roberto havia insistido, não por dúvida, explicou ele, mas sim por proteção legal para as crianças. Ela encontrou Roberto na antiga sala de processamento, agora transformada em um espaço moderno onde tradição e tecnologia se entrelaçavam harmoniosamente. Ele estava revisando os planos finais para a instalação do novo equipamento de torrefação, tão concentrado que não a ouviu se aproximar. Chegaram os resultados, disse Yara suavemente. Roberto virou-se e, por um momento, Yara viu em seus olhos o mesmo brilho de esperança e temor que havia visto 12 anos atrás, quando esperavam os resultados de sua primeira colheita. Você já abriu? Perguntou ele, limpando as mãos na camisa de trabalho, um gesto que lembrou Yara ao jovem empresário que ela havia conhecido, antes que os ternos caros e os escritórios corporativos o transformassem. Não, respondeu ela. Pensei que deveríamos ir fazer juntos. Eles se sentaram em um banco perto da janela, onde os últimos raios de sol iluminavam o papel. Antes que pudessem abri-lo, o som de risos infantis chamou sua atenção. Caio, Bento e Danilo corriam para dentro, seguidos por Carmen, que segurava o tablet para uma videoconferência com Miguel. Esperem! Gritou Miguel da tela. Eu também quero ver! Yara e Roberto trocaram olhares. Claro que seus filhos haviam escolhido aquele momento para aparecer. Pareciam ter um sexto sentido para os momentos importantes. São os resultados? Perguntou Bento, sempre atento aos detalhes.
Sim, respondeu Roberto. Embora realmente não precisemos. Abra, interrompeu Danilo. Miguel diz que precisa saber se herdou o talento matemático do pai ou se tem esperanças de superá-lo. A risada coletiva quebrou a tensão do momento. Yara abriu o envelope com cuidado, consciente dos 6 pares de olhos, incluindo os de Carmen, que observavam cada movimento. Roberto pegou os papéis e começou a ler. Sua expressão passou da concentração para a surpresa e depois para algo mais profundo, mais emotivo. E então? Perguntaram as crianças em uníssono. Roberto levantou-se de repente, caminhou até a mesa mais próxima e, diante do olhar atônito de todos, rasgou os papéis em pequenos pedaços. «Roberto!» exclamou Yara, levantando-se de um salto. «Não precisamos deles», disse ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. Essas crianças são nossos filhos. Elas o são pela forma como Bento organiza tudo como eu fazia na idade dele. Por como Caio vê beleza em cada canto da fazenda, igual a você, Yara. Pela maneira como Miguel encontra padrões matemáticos nos cafezais. Por como Danilo conta histórias que dão vida às pedras mais antigas. Ele se aproximou do tablet, onde o rosto de Miguel brilhava com lágrimas contidas. Eles são nossos filhos por cada decisão que tomamos desde que os encontramos vendendo limonada na praça, por cada momento que compartilhamos, por cada desafio que enfrentamos juntos. Yara se aproximou dele, recolhendo os pedaços de papel. Mas eu pensei que você queria a prova para protegê-los legalmente. Já me ocupei disso, interveio Bento, tirando uma pasta de sua mochila. Há semanas que tem os documentos de reconhecimento de paternidade prontos. Só falta o pai assinar. Todos olharam para o menino com espanto. O quê? Defendeu-se Bento. Alguém tinha que ser prático nessa família. A risada de Miguel ressoou através do tablet. Viram? Por isso Bento é quem cuida da administração. E falando em administração, acrescentou Caio, tirando seu caderno de desenho. Podemos mostrar agora nossa surpresa? Os 3 irmãos presentes desdobraram um grande papel sobre a mesa de trabalho. Era um projeto detalhado para a entrada principal da fazenda, onde o antigo nome Fazenda Velasquez havia sido substituído por Fazenda Velasquez Monteverde, um sonho de família. Miguel fez os cálculos para a estrutura, explicou Danilo. Eu desenhei o logo, acrescentou Caio. E eu preparei o orçamento, completou Bento. Yara e Roberto observavam o projeto, onde elementos modernos se entrelaçavam harmoniosamente com os detalhes tradicionais da fazenda, exatamente como sua família havia feito. Vocês gostaram? Perguntou Miguel da tela, sua voz misturando esperança com nervosismo. Roberto olhou para Yara e em seus olhos ela viu refletida a mesma certeza que sentia. Algumas provas vão além da ciência, além do papel. Estão escritas no coração, nas ações diárias, na forma como uma família escolhe construir seu futuro juntos. O aeroporto de Recife fervilhava de atividade naquela manhã de primavera. Bento segurava uma placa elaboradamente decorada por Caio que dizia «Bem-vindo de volta, Miguel», enquanto Danilo gravava tudo com sua câmera. A pequena multidão reunida na sala de desembarque incluía não apenas a família imediata, mas também seu Zé, Carmen e vários trabalhadores da fazenda. «Ali estão!» exclamou Caio, apontando para as portas de desembarque internacional. Miguel apareceu caminhando entre Roberto e Yara, mais magro, mas com um brilho saudável em seu rosto e um sorriso que iluminava todo o terminal. Seus irmãos correram em sua direção, formando um daqueles abraços em grupo que se haviam tornado sua marca registrada. «Você tem que ver a fazenda», exclamou Danilo, mal contendo sua emoção. «Mudou tanto!» «Eu sei», respondeu Miguel, com um sorriso conhecedor. Estive supervisionando cada detalhe por videoconferência, lembram? Seu Zé aproximou-se, apoiando-se em sua bengala.
Os cafeeiros têm te esperado, meu filho. Nos certificamos de não plantar os últimos até seu retorno. A viagem do aeroporto até a fazenda foi uma constante troca de histórias e atualizações. Miguel compartilhava anedotas do hospital, incluindo como havia ajudado outras crianças com suas tarefas de matemática, enquanto seus irmãos o colocavam a par dos últimos desenvolvimentos na propriedade. Quando o carro finalmente virou na entrada da fazenda, Miguel conteve a respiração. A transformação era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos e vídeos que ele havia recebido. A antiga entrada deteriorada havia dado lugar a um portal restaurado, onde o novo nome Fazenda Velásquez Monteverde brilhava em letras douradas sobre o fundo branco colonial. Os jardins, antes descuidados, agora exibiam uma cuidadosa seleção de plantas nativas e ervas aromáticas. "Espere para ver o interior", disse Bento com orgulho enquanto desciam do carro. O tour começou no pátio central, onde o antigo mural havia sido restaurado sob a direção artística de Caio, incorporando agora elementos da história recente da família. As colunas coloniais, limpas e reforçadas, emolduravam espaços que combinavam harmoniosamente o tradicional com o moderno. "E aqui", anunciou Danilo, abrindo umas portas duplas, "está a sua surpresa." Miguel entrou no que antes havia sido um depósito abandonado e se encontrou em um laboratório de processamento de café completamente equipado. Em uma parede, seus cálculos e projetos para o sistema de irrigação haviam sido emoldurados como obras de arte. "Pensamos que você gostaria de supervisionar pessoalmente a calibração dos equipamentos", explicou Roberto, colocando uma mão no ombro de seu filho. Yara observava a cena com olhos úmidos, lembrando-se do pequeno Miguel que fazia contas na mesa da cozinha de seu modesto apartamento em São Paulo. Agora, aquele mesmo menino examinava equipamentos de última geração com a confiança de um expert. "Quer ver os cafeeiros que separamos para você?", perguntou seu Zé. O grupo dirigiu-se a uma seção especial do viveiro, onde várias plantas jovens esperavam em seus vasos. Miguel ajoelhou-se para examiná-las, suas mãos espertas tocando suavemente as folhas. "São da variedade que você escolheu", explicou. "Bento, as que são mais resistentes às secas. E olha", acrescentou Caio apontando para uma planta em particular, "essa é a que cresceu das sementes da sua planta do hospital." Miguel olhou surpreso para seus pais. "Você enviou algumas sementes em uma carta", explicou Yara com um sorriso. "Seu Zé tem cuidado delas especialmente. As plantas são como as famílias", disse o ancião com sua habitual sabedoria. "Precisam de raízes fortes para crescer, mas também precisam de espaço para estender seus galhos em novas direções." Roberto observou seus 5 tesouros, os 4 filhos que o destino lhe havia revelado da maneira mais inesperada, e a fazenda que, como um 5º filho, havia renascido de suas cinzas. Cada um único, cada um especial, todos entrelaçados em uma história que mal começava. "Você está pronto para plantar seu primeiro cafeeiro?", perguntou a Miguel. O menino assentiu, pegando a planta que havia nascido de suas sementes do hospital. Seus irmãos aproximaram-se, cada um segurando uma ferramenta, Bento com a pá, Caio com a trena, Danilo com o regador. "Esperem", disse Miguel. "Podemos fazer todos juntos?" Yara e Roberto juntaram-se ao círculo enquanto seu Zé dirigia o plantio com a experiência de décadas. A terra vermelha de Pernambuco acolheu as raízes da pequena planta, enquanto o sol da tarde banhava a cena em tons dourados. "Sabem o que é melhor de tudo isso?", perguntou Danilo, ajustando sua câmera para capturar o momento. "O quê?", responderam todos. "Que dessa vez a história não termina, é só o começo de um novo capítulo." 9 meses depois daquele reencontro na praça de Recife, a Fazenda Velásquez Monteverde se preparava para sua grande inauguração. O aroma do café recém-torrado
misturava-se ao perfume das flores que Caio havia insistido em plantar ao redor da galeria de arte, criando uma atmosfera que capturava perfeitamente a essência do lugar, uma harmoniosa fusão de tradição e inovação. E ela estava na cozinha principal, agora convertida em uma moderna cafeteria, com vista para os cafezais, supervisionando os últimos preparativos. Os artesãos que antes vendiam em sua pequena loja do centro, agora tinham um espaço privilegiado. Na galeria da fazenda, suas obras dispostas entre fotografias históricas e os desenhos de Caio, que documentavam a transformação do lugar. Chablis, os primeiros visitantes chegarão em 1 hora, anunciou Bento, consultando seu tablet. Aos seus 11 anos, ele havia se tornado o coordenador natural de todos os eventos da fazenda. O grupo inclui 3 críticos gastronômicos e um blogueiro, especializado em turismo sustentável. "Onde está seu pai?" perguntou Yara, notando a ausência de Roberto. "No laboratório com Miguel, calibrando pela 10ª vez os equipamentos de torrefação", respondeu Danilo, que chegava com sua câmera pronta para documentar o dia. "Ele diz que tudo tem que ser perfeito." Yara sorriu, lembrando como essa mesma busca pela perfeição havia sido uma fonte de conflito no passado. Agora, essa qualidade de Roberto havia se tornado um dos pilares do sucesso do projeto. No laboratório, Roberto observava com orgulho como Miguel explicava os detalhes do processo de torrefação a um grupo de trabalhadores locais. Seu filho havia recuperado completamente sua saúde e, no processo, havia desenvolvido uma compreensão do café que combinava o conhecimento tradicional com a precisão científica. "O segredo está em ouvir os estalos", explicava Miguel. "Cada grão tem sua própria voz", como seu Zé costumava dizer. O ancião, que observava de sua cadeira especial em um canto, assentiu com aprovação. Seus conhecimentos tradicionais, combinados com a tecnologia moderna que as crianças manejavam com tanta facilidade, haviam criado algo único. Caio apareceu na porta do laboratório, seu caderno de desenho debaixo do braço. "Vocês têm que ver isso", disse ele emocionado. "Os primeiros raios de sol estão fazendo algo incrível com o orvalho nos cafezais." Todos o seguiram até a varanda principal. O espetáculo era, de fato, extraordinário. A luz da manhã refratava-se nas gotas de orvalho, criando um efeito que fazia parecer que os cafezais estavam cobertos de minúsculos diamantes. "É como se a fazenda tivesse se vestido para a gala para seu grande dia", comentou Danilo, ajustando sua câmera para capturar o momento. Yara sentiu a mão de Roberto. Procurara dela, um gesto que se havia tornado natural nos últimos meses. A tensão que outrora havia caracterizado seu relacionamento havia se transformado gradualmente em um companheirismo baseado no respeito mútuo e no amor compartilhado por seus filhos e seu projeto. "Você lembra da primeira vez que vimos este mesmo amanhecer?" perguntou Roberto suavemente. "Há 20 anos", respondeu Yara. "Acabávamos de comprar a fazenda. Estávamos assustados, mas cheios de sonhos. E agora esses sonhos renasceram", acrescentou Roberto. "Maiores e melhores do que antes, graças a eles." Ele apontou com a cabeça para seus filhos, que discutiam animadamente sobre o melhor ângulo para fotografar o amanhecer. Os primeiros visitantes começaram a chegar pouco depois. Bento os recebia com a profissionalidade de um anfitrião experiente, enquanto Danilo iniciava as visitas guiadas com histórias que entrelaçavam o passado e o presente da fazenda. Na galeria de arte, Caio explicava aos visitantes o significado por trás de cada uma de suas obras, especialmente o mural central que retratava a história da família, desde o jovem casal que havia construído a fazenda original até os 4 irmãos que haviam ajudado a devolvê-la à vida. Miguel, no laboratório de processamento, demonstrava como a tecnologia moderna podia respeitar e melhorar os métodos tradicionais de produção de café.
Sua explicação sobre o sistema de irrigação sustentável que havia projetado de sua cama de hospital causou particular impressão entre os especialistas presentes. Ao meio da manhã, quando o sol já havia ascendido completamente no céu, a família reuniu-se para um momento privado no pátio central. Seu Zé juntou-se a eles, trazendo consigo uma pequena caixa de madeira. "Isso é para vocês", disse o ancião, entregando a caixa às crianças. "Encontrei enquanto limpávamos o antigo depósito." Dentro havia uma fotografia desbotada de Yara e Roberto, jovens e sorridentes, segurando sua primeira colheita de café. Junto à foto, um caderno continha suas primeiras anotações sobre o cultivo, seus sonhos e planos para o futuro. "Olhem a última página", sugeriu seu Zé. Ali, escrito com a letra combinada de Yara e Roberto, encontraram uma frase que haviam escrito há tanto tempo: "Que esta fazenda seja sempre um lugar onde os sonhos cresçam tão fortes como os cafeeiros." "E é", disse Bento, olhando para seus pais. "Mas de uma maneira que nunca imaginamos", acrescentou Caio. "Com mais amor do que pensamos possível", continuou Danilo. "E com um futuro mais brilhante que qualquer amanhecer", completou Miguel. Yara e Roberto olharam para seus filhos, depois um para o outro e finalmente para a fazenda que os rodeava. Em cada canto restaurado, em cada nova adição, em cada detalhe cuidadosamente planejado, podiam ver refletido o amor e a dedicação de sua extraordinária família. "Sabem o que é mais bonito?", perguntou Yara, abraçando seus 4 filhos, enquanto Roberto os rodeava a todos com seus braços. "O quê?", responderam em uníssono. "Que cada xícara de café que for servida aqui contará nossa história. A história de como uma pequena barraca de limonada na praça de Recife nos levou a descobrir que os sonhos, como os bons cafeeiros, podem ter uma segunda floração." Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.